Bom, a Coreia de Huntington é uma doença neurodegenerativa, associada ao nome deste médico aqui, George Huntington, que em 1872 publicou na The Medical Surgical Reporter um relato, um relato observacional, que ele tomou nota de pacientes tanto de seu pai e de seu avô, que era cometido com essas doenças, que afetam o sistema nervoso em si. Bom, o próprio termo Coreia que Huntington emprega em seu trabalho, essa palavra de teologia grega significa dança. Ele faz uma analogia aos movimentos arritmados, e desordenados que os pacientes apresentam, São movimentos de caráteres espasmáticos. Bom, é uma doença genética, de origem autossômica dominante, em que basta o indivíduo ter o gene com a mutação para ele desenvolver a doença. No caso desse eretograma, como vocês podem ver, a gente tem na primeira geração cruzamento do indivíduo normal com o indivíduo afetado com a doença de Huntington, Sendo afetado com a doença de Huntington, vocês podem ver que há a chance de 50% de transmissão para sua prole, ou seja, os descendentes desses indivíduos poderão ter a doença, em proporção de 50%. Isso se dá por quê? Nós somos formados, por um par de alelos. No caso do indivíduo com a doença de Huntington, um dos alelos dele vai estar com a mutação que apresenta, a doença, que vai manifestar a doença. Ele pode transmitir, doar para sua prole o gene com a mutação, consequentemente o seu filho, vai desenvolver a doença, ou ele pode transmitir o gene normal, gerando um indivíduo normal que não terá nenhum problema nas gerações futuras, porque se ele não apresentou a doença, ele não tem o gene da mutação, não tem como seus descendentes terem também essa mutação. Bom, especificamente a mutação no braço curto do cromossomo 4, no gene T15. Esse gene também é conhecido como HD, Huntington Disease. Na verdade, esse gene, em sua condição normal, ele sintetiza um aminoácido chamado glutatimina. E essas cadeias de repetição formam as famosas poly-GLN, são as cadeias extensas desse aminoácido. Mas quando ela fica extensa demais, acima de 39 pares de base, esses tripletos, de citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, que são essas repetições, dentro desse aminoácido, que consequentemente vai formar uma proteína, gera uma proteína com essas cadeias de poly-GLN muito longas. Ou seja, a proteína vai ter tanta repetição excessiva desse aminoácido e também a repetição excessiva desses pares de base, tendo um efeito neurotóxico em algumas regiões do sistema nervoso, causando as manifestações clínicas da doença, Bom, tá aqui o que eu acabei de explicar. A gente tem no cromossomo 4 o loco gênico, onde ocorre a mutação, Quando esse DNA afetado, possui, no caso, a mutação gênica responsável pela doença de Huntington. Quando ele for transcrito e depois traduzido em uma proteína, vai ser apresentado nessa repetição. Essa repetição vai ser expressa numa proteína. Essa proteína vai acontecer exatamente o que eu acabei de falar, Ela vai atingir algumas células do sistema nervoso de forma tóxica. Bom, não é muito conhecido como que essa proteína gera esses efeitos nocivos a algumas células nervosas. Porém, estudos mais recentes, a forma mais descritiva que a gente tem hoje é que seria a interação dessa proteína com uma via metabólica muito importante ao metabolismo celular, na verdade, Pois a partir da interação entre ela e a enzima gliceraldeído, 3-fosfodeshidrogenase, a partir da interação dessa proteína com essa enzima, há um bloqueio na via glicolítica. Tendo bloqueio na via glicolítica, a célula não produz energia e consequentemente morre. Bom, a gente não tem ainda uma explicação coesa, uma demonstração científica sobre essa teoria, mas é o que as pesquisas estão apontando e está tomando espaço na comunidade científica sobre a descrição da Coreia de Huntington. Bom, sintomas vão desde distúrbio de movimento, ou seja,
movimento globular do olho é anormal, né? Movimentos espasmásticos, como eu falei anteriormente, né? O indivíduo tem alguns espasmos musculares involuntários, né? Também remetendo a problemas como rigidez de contração muscular, né? As distonias, e também a normalidade de marcha, problema de postura e equilíbrio, até mesmo dificuldade de falar ou engolir coisas, né? Bom, em questão de distúrbios cognitivos, a gente tem uma gama, né, de alterações, como por exemplo, até mesmo a impulsividade desses indivíduos que são acometidos por essa doença, dificuldade deles de organizar, priorizar ou focar determinadas tarefas, né? E também a falta da consciência em relação aos próprios comportamentos e capacidades, lentidão do pensar, dificuldade de aprender. Enfim, dos distúrbios psíquicos vai desde a irritabilidade, da tristeza. A pessoa com Huntington se demonstra extremamente apática, com grande fadiga e insônia, né? Pensamentos frequentes de morte e suicídio também acometem esses indivíduos. Bom, em questão psicológica, né, os transtornos psíquicos vai desde o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, mania que leva à hiperatividade, um comportamento impulsivo à autoestima e elevada, e o transtorno bipolar. Lembrando, o quadro clínico, toda essa sintomatologia que eu estou explicando aqui, ela só vai submeter indivíduos lá para os 35 a 55 anos de idade. Porém, alguns jovens podem apresentar, né, o quadro da doença, né, alguns sintomas dessa doença, como por exemplo, problemas na escola, né, perda do rendimento acadêmico, né, de algumas habilidades físicas também, mudança na habilidade motora, como a escrita, alguns tremores e movimentos involuntários, e a depressão também. Bom, o diagnóstico ele se dá a partir de testes, né, que podem ser feitos por todos esses profissionais da saúde, desde o clínico geral até o psicólogo, né? Alguns testes são feitos a partir da capacidade cognitiva do indivíduo, né? Esses testes são feitos para avaliar sua capacidade, se tem ou não alguma alteração na atividade que seria normal no indivíduo, né? Que no caso do que apresenta a patologia não teria mais essa capacidade desenvolvida do jeito que é normal. Questionários, né, que o médico faz as perguntas chaves, né, para ter uma noção de se há ou não alguma alteração, né, se eles conseguem retirar daquela sintomatologia, né, alguma descrição do que o paciente tá apresentando. E também os exames de imagem, né? Seja uma ATC, uma PET, né? A gente consegue ver claramente as áreas afetadas, né? As áreas onde há essa morte celular, que consequentemente, né? A gente já consegue fechar um diagnóstico, mas lembrando que esse diagnóstico geralmente ele só vai ter uma parte fixa, um vigor nos indivíduos adultos, porque a doença ela só se manifesta na fase adulta. O mais interessante é o teste genético para saber se o indivíduo tem ou não a doença, né, o gene mutante. A partir da amostra de sangue, né, conforme vocês podem ver esquematizado, a gente separa as células brancas, né? Esse DNA das células brancas ele é isolado. A partir da técnica de PCR, a gente sintetiza milhões de cópias da região específica desse gene com a mutação, né? O famoso IT15, né? Que no caso acometido com a doença de Huntington. Disso a gente aplica naquela placa de gel com energia, né? O famoso eletroforese. E a gente faz análise do tamanho dos fragmentos para saber o que há ou não há de repetição nos pares de base. Bom, para concluir, né, é importante a gente falar de uma questão que leva muita controvérsia no meio étnico, né? Enfim, boa parte dos indivíduos que são acometidos pela doença de Huntington, eles preferem não saberem, né, se vão ou não desenvolver a doença. Por exemplo, se tem alguém com Huntington na família, geralmente os filhos, né, não querem fazer algum teste genético, não querem se submeter a saber se tem ou não a doença.
estudar porque é uma bomba na vida das pessoas, né? Até estudos relacionados a isso já foram feitos, né? Algumas pesquisas étnicas, isso está mostrando, né, segundo a discussão, que realmente o indivíduo vai precisar ter uma maturidade muito alta para receber esse tipo de notícia. Afinal, boa parte dos indivíduos que acabam recebendo o diagnóstico fechado de Coreia de Huntington acabam se suicidando, em suma maioria, né? É um sintoma da doença, mas também é uma consequência, né? Da fatalidade da bomba que esse indivíduo recebe, né? Ele primeiro entra em estado de depressão, posterior isolamento, aí depois ele comete o suicídio, né? Também é importante salientar, né, que os profissionais da área de saúde, como um todo, devem ter a total transparência, né, em fechar esse diagnóstico com o paciente e até mesmo, né, no aconselhamento genético, né, pois vai ligar as decisões reprodutivas, né, de um casal, vai relacionar também questões afetivas e até mesmo preconceito. Muitos indivíduos que são acometidos com a doença de Huntington, eles não são aceitos no mercado de trabalho ou por alguma seguradora de plano de saúde. Afinal, por Huntington ser uma doença incurável, se torna um gasto muito excessivo, né? Pois os sintomas que eu já apresentei antes, eles só pioram com o tempo, né? Torna um quadro mais progressivo e agressivo ao organismo, que posterior, né, alguns desses sintomas levam a óbito, não a doença em si, mas um desses sintomas vão levar ao indivíduo, né, ao óbito. É também importante a gente falar sobre a parte que ainda dá uma esperança, né, aos indivíduos acometidos com essa doença, que é o futuro na pesquisa, né, principalmente com células embrionárias, né, células tronco embrionárias, as famosas totipotentes. Mas felizmente, né, após inúmeros estudos, relatos clínicos de teste em animais e até muito mesmo em alguns humanos, mostrou um sucesso muito coeso, né, muito esperançoso aos indivíduos que são acometidos com essa doença. Porém, há aquela implicação étnica sobre o uso de células tronco embrionária, que parou esse tipo de estudo, né? E os cientistas que trabalham, né, com a terapia gênica em cima da doença de Huntington estão tentando achar uma outra alternativa. Porém, né, essa alternativa de uso de células tronco embrionária seria o método mais fácil, né, e vamos assim dizer, mais eficiente, né, que por hora conseguimos chegar. Como que funcionaria esse método? Simplesmente é feita essa implementação, né? Essas células totipotentes, elas vão se diferenciar em células nervosas a partir de toda aquela indução e elas vão simplesmente substituir os neurônios que morreram, né, por conta da doença, né? Por conta da doença, aquela morte progressiva em algumas regiões do cérebro. Seria simplesmente restaurar essa função neural nessas regiões subsequente a essa alteração, né? Para restauração do indivíduo por completo, né? Pelo menos tratar de forma isquêmica o paciente. De qualquer forma, né, o que a gente tem hoje em dia na clínica relacionado aos cuidados de paciente com Huntington é um cuidado sintomático, né? A partir de alguns medicamentos se controla a incidência desses sintomas, porém não é algo muito fixo, né? Pois a qualidade de vida do paciente, por mais que melhore 1 ou 2 anos, não passa disso, né? Realmente, né? Por ser uma doença incurável, é, o único meio, a única esperança que vários inúmeros pacientes esperam seria mesmo os avanços na terapia gênica.